Sim, chegou o momento de saber como a gente pode comer um pouquinho de doce, mas sem sair da dieta. Com ela, Thaís Mussi, seja bem-vinda mais uma vez, obrigada, endocrinologista. Camila, muito obrigada. Olha que legal! Você Hoje, viu? Cenário preparadíssimo aqui pra gente falar lindo. sobre doce para as formiguinhas de plantão. Adorei, adorei. Ficou lindo isso, Não é? viu? Aí tem essas dicas, né? Mas a gente também fez, que é muito interessante, vou até abrir aqui, nas nossas redes sociais, as nossas queridas colaboradoras aqui, né, das nossas mídias sociais, elas fizeram uma enquete para saber se as pessoas realmente acham ou não, né, se é possível emagrecer comendo doce. Então, 62% disseram sim. Certo. E 38% disseram não. Então, a maioria disseram sim. É verdade isso, doutora? Sim, é possível emagrecer comendo doce com toda certeza. Eu fico super feliz com o resultado dessa enquete, Camila, porque isso mostra que essa mentalidade de dieta, de posso, não posso, esse terrorismo nutricional, graças ao bom Deus, está se esvaindo um pouquinho. Por quê? Porque a gente foi acostumada desde pequena, assim, isso pode, isso não pode. Sim. Só que a partir do momento que eu retiro a questão do doce, e aí eu não estou falando nem pela questão, assim, diabético, doenças, a gente está falando de uma pessoa que está realmente num processo de emagrecimento, certo? Vamos pensar nesse cenário. Toda vez que eu retiro abruptamente alguma coisa, um item da minha alimentação, um alimento que eu gosto, que faz parte do meu dia a dia, acaba que essa restrição muito grande vai me gerar uma compulsão. E aí talvez aquela coisa de me permitir um pouquinho do chocolate, um pouquinho de uma goiabada, de um docinho, não. A hora que eu estiver no momento mais fragilizada, eu não vou comer um pedacinho, eu vou comer a lata inteira, vou comer o pote inteiro de sorvete, barra inteira de chocolate. a barra inteira de chocolate. Então é claro, se você não tem uma contraindicação médica formal para você tirar o doce da sua alimentação, se é só realmente pelo processo de emagrecimento, você não precisa se privar do doce. E a gente vai ver que tem estratégias para colocar esse doce de uma forma muito mais inteligente e que não vai comprometer o número da balança. Vamos começar então com o primeiro pedaço de bolo que eu vou revelar aqui para vocês. Nossa, olha, primeira... né? A primeira dica aqui é o cálculo. Como assim, Como doutora? assim o cálculo? O cálculo. O cálculo é o seguinte: toda vez que a gente pensa em emagrecimento, a gente pensa em déficit calórico. Tá. Então, se eu estou fazendo um déficit calórico, eu vou calcular aonde aquele meu docinho pode entrar. Porque muitas vezes eu posso diminuir um pouquinho ali no almoço, ao invés de comer, vamos colocar aqui no meu cardápio, tinha 2 colheres de arroz, uma concha de feijão, carne, né? Eu posso, às vezes, diminuir um pouquinho aqui, diminuir um pouquinho ali no café da manhã, e sim, aquele chocolatinho pode entrar depois do almoço como uma sobremesa. Certo. Então, fazendo um cálculo adequado, eu posso sim substituir, às vezes, algo que eu estou com vontade e colocar naquele dia específico, aqui, calculando no meu plano alimentar, esse docinho vai entrar, ele cabe dentro do meu cálculo do dia. E esse cálculo, ele tem que ser realmente calculado, a quantidade de cada alimento com acompanhamento de uma nutricionista, ou pode ser também algo intuitivo? Mundo ideal, Camila, sim. Mundo ideal seria um cálculo, uma profissional, uma nutricionista, fazendo tudo direitinho para você. A gente sabe que nem sempre isso é possível. Só o fato de você colocar esse docinho depois ali como uma sobremesa e não, por exemplo, no meio de uma tarde, como a gente vai ver aqui, uma das dicas também é a questão do horário, isso já intuitivamente já vai me ajudar e muito. Por quê? Porque eu não vou fazer um pico glicêmico. Então, eu calculando qual horário esse docinho vai entrar, eu acabo conseguindo diminuir a minha curva glicêmica, o meu pico de glicose, o meu pico de carboidrato. Já vamos virar? Já entrou que aí horário, a gente pega um ganchinho nessa história do horário. Tá. Por quê? Todo carboidrato que eu colocar sozinho no meio da minha alimentação, ele automaticamente vai fazer um pico glicêmico. Porém, se eu coloco uma proteína, uma gordura boa, uma fibra antes, ele não vai fazer esse pico, ele vai segurar a onda um pouquinho. Então, por isso que
um cálculo e um horário aliados, a gente consegue o melhor dos mundos. Porque eu colocando esse doce ali no final da minha refeição, eu já consumi a fibra, que foi a salada, os legumes, eu já consumi a proteína e a gordura, o carboidrato, uma batata, um arroz, milho. E por último vai entrar. Então a minha curva, ela já subiu e ela está descendo na hora que eu coloco esse docinho. Se eu colocar ele isolado, ele faz um pico muito alto. Então eu amorteço. Tá. Se eu amorteço, eu não recruto a insulina, que é o hormônio que vai pegar na mão da glicose e jogar para dentro da célula de gordura, por exemplo. Então quer dizer que comer um docinho de estômago vazio... Péssima ideia. Melhor horário depois da refeição mesmo, como uma sobremesa. Ou se você for comer no meio da tarde, como um lanche, por exemplo, coloque alguma coisa mais uma proteína, uma gordura antes, para dar essa amortizada na questão do pico glicêmico. Se fosse um lanche da tarde, por exemplo. Um lanche da tarde, por exemplo, mundo ideal, vamos pensar, pega lá 10 amêndoas e come um chocolatinho depois. Tá. A amêndoa ela já é mais nutritiva, ela vai dar essa amortecida e eu não coloco o carboidrato sozinho, porque se eu colocar sozinho, ele vai fazer esse pico e nessa queda aqui, ela vai falar, mas eu quero acho que mais alguma coisinha. Aí eu como, ela sobe de novo e ela cai. Então, se eu visto esse carboidrato, se eu amorteço, eu acabo conseguindo manter o nível de glicose e com isso eu fico mais saciada e eu não fico naquela montanha russa de come um salgado, come um doce, come um salgado, come um doce, né? E o horário em relação à noite isso também, e mais cedo? Isso tem um também faz toda a específico? diferença, Camila. Por quê? De manhã é só a gente imaginar. Se eu, claro, não vou nem falar que assim que a gente apetece mais um doce geralmente à tarde, à noite, a hora que você já trabalhou, que você chegou em casa, que você fala, meu Deus, trabalhei tanto, eu mereço. Mereço. Não é? Eu mereço é a frase que eu mais escuto no consultório. Mas por que muitas vezes essa questão do docinho entra no fim da tarde? Isso é bom a gente também pensar que é quase como uma recompensa. Às vezes a minha fome é muito mais um descanso. E não tanto, às vezes, do docinho. Mas o horário, me atendo ao tema horário, de manhã eu tenho o resto do dia para gastar esse doce. Aquela energia, as calorias do doce, eu vou gastar durante o meu dia. Se eu como à noite e logo em seguida vou dormir, eu acabo armazenando mais. Então, se for consumir, melhor consumir no período da manhã, né? Depois do teu café da manhã, então um bolinho ali depois, no café da manhã, ou como uma sobremesa, mas durante o dia é melhor, é mais inteligente essa troca do que a gente usar esse doce à noite. Muito bom. E também, por exemplo, se você comer no almoço, no café da tarde, no jantar, aí é muita coisa, né? Comer doce em todas as refeições. É muita coisa. Aí a gente pode até pensar o que esse doce está substituindo. Que papel que esse doce está fazendo. Que pode ser uma questão mais emocional. E aí acho que a gente já pode até ir para essa fatia aqui, Camila. Já vamos para ela. Tem perguntinha do público? Ótimo. Vamos responder antes? Vamos Olha sim, só, claro. Quem mandou. Vanessa, obrigada pela pergunta. Comer 100 calorias de doce todos os dias pode causar diabetes? Quais os doces menos prejudiciais à saúde? Perfeito. Vanessa, o teu corpo ele não vai saber se as 100 calorias estão vindo, por exemplo, de um milho ou estão vindo de um doce. É carboidrato. Carboidrato, muitas vezes o doce com a gordura. Então, dizer que é o doce necessariamente que vai te levar ao diabetes, não tem como prever isso, nem falar que isso é uma verdade absoluta. Claro que o ideal é você sempre ter um controle, um cálculo, mas não necessariamente. Respondendo a sua pergunta, não necessariamente comer 100 calorias todos os dias de doce vai te causar um diabetes. Isso não é uma verdade de forma alguma. E pensando num doce, uma opção mais saudável que ela colocou ali pra gente, a gente pensar assim, em como deixar este doce mais saudável, que é o próprio exemplo de colocar as amêndoas, uma goiabada com queijo. O queijo tem a proteína, o queijo tem a gordura. Legal. E a hora que eu coloco, eu vesti esse doce, eu coloquei a proteína ali, o queijinho antes, o que acontece? Eu não faço aquele pico. Então eu amortizo um pouquinho. Já une o útil ao agradável. Deixa mais saudável, sem dúvida nenhuma, deixa mais saudável, né? Excelente. Mais uma perguntinha. Na @VocêBonitaTV você pode mandar a sua também, tá? A Adriana perguntou o seguinte: faço academia todos os dias. Quanto de doce posso consumir nesta condição? Achei ótimo.
Quer virar já essa Quer? de atividade Pode virar, física? pode virar. Porque aí vai Olha bem lá. na pergunta da Adriana. Então, atividade física, não necessariamente, Adriana, a gente pode pensar assim, olhei aqui no meu reloginho, gastei 100 calorias, 150 calorias, posso consumir essas 150 calorias no doce. Isso também não é uma verdade absoluta. Até porque existem tipos diferentes de exercício e o corpo reage de uma forma diferente. O que uma menina de 15 anos vai queimar numa academia fazendo o mesmo exercício que uma pessoa de 65 é diferente. Então a gente também não pode pensar que as contas se equivalem. É muito melhor você pensar assim, que você pode consumir esse docinho antes de você ir para a academia, porque aí você vai usá-lo como combustível também para a tua atividade física, uma fonte de energia. Aí eu acho que é mais interessante a gente pensar dessa forma de colocar o doce do que pensar, ah não, eu gastei 100, vou consumir 100. Aí fica uma conta que ela parece que fecha, mas não fecha. Entendi, tá certo. E aí, dentro desse, né, que nós acabamos de virar, que é a atividade física, consumir depois da atividade física. É uma opção. Porque eu fico imaginando, depois que a gente treina também, o nosso corpo parece que ele quer absorver mais nutrientes, porque ele gastou ali. Então, imagino eu, que vira uma esponjinha ali. Quero nutrientes porque eu preciso me recuperar e tudo mais. Sim. Mas se você comer um doce nessa hora, não pode ser prejudicial ou eu estou enganada? Não necessariamente, porque vamos pensar, Camila, às vezes assim, você passou 40 minutos ali na academia, tá? Fazendo musculação, fez uma esteirinha e tal. O teu corpo, ele gastou, mas às vezes o pós-exercício, a gente libera mais endorfina. A gente está com aquela sensação de bem-estar, você está se sentindo às vezes até melhor. Verdade. Então, talvez o doce vai muito assim, se você passou o dia inteiro sem comer, foi para a academia em jejum, gastou, aí eu acho que a vontade do doce vai vir e ok usar, sabe? Tá. A gente fala de usar antes, porque daí você já tem um combustível para você usar para a tua atividade física. Mas nenhum problema em você usar depois também. Ainda o teu corpo está queimando, o efeito do exercício no teu corpo, ele ainda vai estar acontecendo. Exatamente. Então também é uma opção, com certeza. Mais uma perguntinha. Luana, muito obrigada, viu? Podendo associar os docinhos no emagrecimento, eu posso optar pelos caseiros ao invés dos industrializados? Pode, Luana, e a gente fala muito disso, assim, descasque mais, desembale menos. Então, nessa sua pergunta, faz todo sentido da gente pensar nos ultraprocessados. Todo alimento que é ultraprocessado, ele acaba tendo muito déficit de nutrientes. Então, um docinho lá, uma goiabada, como nós falamos, pensa, aquela goiabada no tacho que a avó mineira faz, aquela coisa. Que maravilha. É um docinho que ele tem seus nutrientes, claro, a gente vai falar, tem muito açúcar, sem dúvida nenhuma, mas é muito melhor, ele não tem tanto conservante, ele não tem tanta química, não tem corante, então ele tem mais nutriente, você vai sentir a questão da saciedade com certeza de uma forma muito melhor. Então, é uma ótima opção a gente trocar o industrializado pelo caseiro, sim. Não que não tenha opções boas de industrializados, mas o caseiro, o que tem é menos ultraprocessado, sempre é melhor. Eu só vou fazer um ganchinho, Camila, porque às vezes as pessoas pensam, o que é ultraprocessado? Vamos pensar no exemplo da espiga de milho. Uma espiga de milho é um alimento in natura. Certo. O milho enlatado é um alimento processado. O salgadinho de pacotinho de milho é ultraprocessado. Exatamente. Certo. Então, se a gente parar para pensar nisso, o milho tem muito mais nutriente, tem mais fibra. Do milho, da espiga, para chegar naquele salgadinho, olha o processo todo que passou, quanto nutriente não foi perdido aí. Então, o nosso corpo acaba não sentindo a saciedade que ele precisa sentir, né? Então, sempre os caseiros vão ser mais interessantes. Com certeza. Pode virar mais um, Cláudia? Podemos? Podemos? Qual que você quer virar, doutora? Já viramos. Vamos virar esse aqui? Esse daqui? Trocas inteligentes. Que é isso que nós estamos falando. Porque se você, por exemplo, eu estou acostumada, e também, gente, é importante falar a questão do paladar. O nosso paladar, ele também pode ser adaptado. Ninguém aqui tem síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser assim, eu sou sempre assim, e pronto. Não. O paladar, ele pode ser adaptado. Vamos pensar nos franceses. Os franceses, eles consomem muito queijo como sobremesa, com alguma compota, com alguma geleia. Os doces franceses, via de regra, são doces pouco doces, com pouco açúcar.
Então, a gente tem o hábito de ter doces mais açucarados. Verdade. E aí aquele paladar, ele satura. Então, uma troca inteligente. Eu estou comendo chocolate branco, que é basicamente mais açúcar. Vamos trocar por um chocolate meio amargo? Depois vamos tentar subir um pouquinho, porque vai ter mais antioxidante, ele tem nutrientes, muito mais nutrientes, sem dúvida nenhuma, do que esse primeiro chocolate. Então, as trocas inteligentes é muito mais você pensar que outra opção eu posso colocar aqui para substituir. Porque o erro maior que eu vejo, às vezes com as pacientes no consultório, é assim, elas chegam com essa questão muito do terrorismo nutricional. Eu não posso comer, eu não posso comer. Não, eu vou comer uma fruta, mas daí não era aquilo que ela queria. Aí ela vai tentar mascarar com outra coisa. Tá. No frigir dos ovos, ela comeu 2 maçãs, um pote de salada de fruta, um não sei o quê, e o chocolate que ela tanto queria lá no final. Ela deixou lá por último. Então, às vezes, pensar nessas trocas inteligentes é até a gente pensar assim, certo, como que eu posso colocar isso aqui no meu dia a dia, ou como que eu posso tornar esse doce, incluí-lo de uma forma mais inteligente, mais interessante. Então pode ser desde assim, uma fruta que você coloque lá, uma maçã, ferver um pouquinho com canela, às vezes colocar um pouquinho lá do açúcar, um pouquinho, pensar em formas de você deixar aquele doce mais saudável. A própria goiabada com o queijo, uma compota, uma geleia de framboesa com uma fatia de queijo branco. Então são trocas inteligentes que você não vai estar consumindo puramente o açúcar, você vai estar colocando alguma coisa, vai estar amortizando aquela curva glicêmica, mas o mais importante, a sensação da saciedade vem mais rápido. Então, acaba sendo é uma troca inteligente. Ou até, por exemplo, se eu fosse comer uma barra inteira de chocolate, eu pego só um pedacinho, derreto e coloco em cima de uma fruta. Perfeito, um damasco. Colocar lá, derreter um pouquinho no micro-ondas, com um damasco, com morango, alguma coisa excelente. Coco, que o coco ele tem gordura, ele sacia, e o coco, pra gente mastigar, ele faz o creque-creque, ele cansa também um pouquinho. Então você vê que tem opções bem bacanas que a gente pode pensar. É claro, o mais prático é abrir uma barra, acabou e tchau. Mas a gente está falando de você estar mais saudável de uma forma possível. Então, é isso que a gente vai trazer, né? Maravilhoso. Tem mais uma perguntinha. Kátia, um beijo para você. Qual o melhor tipo de açúcar para se consumir dentro de uma dieta? Estamos de volta e a doutora Thaís Mussi vai responder agora a perguntinha que ficou da Kátia. Qual o melhor tipo de açúcar para se consumir dentro de uma dieta? Kátia, sendo super honesta com você, a diferença de um açúcar refinado para um açúcar demerara, por exemplo, um açúcar mascavo, é muito mais assim, ele tem mais nutrientes, ele tem um pouquinho mais de minerais, mas é quase insignificante. Então, falar para você assim, qual o melhor? Aquele que você vai usar menos. Sendo bem honesta, é aquele que você vai usar menos. Porque às vezes você troca pelo mascavo, mas você acaba usando assim, 4 colheres ao invés de uma do refinado. É melhor o refinado. Então, o que você vai usar menos acaba sendo melhor para você usar na sua dieta, sim. Isso entra nas trocas e no cálculo você vê? Também, Tudo né? tá ligado. Tá tudo ligado. Em relação a adoçante, qual que é a sua opinião? Adoçante é um tema super polêmico. É bastante. É bem polêmico. Até mesmo entre os endocrinologistas tem a turma que gosta, a turma que não gosta, a turma que defende. Mas eu penso assim, os adoçantes, eu gosto muito da estévia. Eu acho um adoçante assim, que ele é bem democrático. Sim. Ele é um pouco mais natural, ele é algo que assim, ele deixa um gostinho mais residual, sem dúvida nenhuma. Mas pensando num paciente, por exemplo, diabético, que existe uma restrição, uma necessidade, eu acho a estévia um ótimo aliado. Aqueles mais antigos, assim, aspartame e tudo mais, eu acho que aí já fica uma opção extremamente química, né? Não que a estévia não seja, mas é menos, é uma troca inteligente. Mas quando a gente come um doce com adoçante, traz saciedade da mesma forma? Tem muito a questão do adoçante, dele enganar o cérebro e você continuar querendo o doce. Então, assim, o que eu acabo gostando mais é deixar o adoçante assim, para uma bebida, que às vezes você toma lá 6 xícaras de café no dia. Se você for pôr açúcar em todas as vezes, no final do dia vai pesar.
Então é melhor colocar um adoçante. Mas vai comer um doce, opte por um doce gostoso. Mas senta e come, né? Não fica lá vendo TV, celular, não sei o quê. Saboreia, Presta atenção, né, no que você está fazendo. Aproveita. Porque a gente tende a consumir 30% a mais quando a gente está distraído com tela. É um número grande. E até a forma que come, né? Até a Acho forma que diz que come. muito. Às vezes você abre um pacote de chocolate, tá comendo assim, ó. Come compulsivamente. E quando você olha, tem lá uma montanha de papelzinho e você fala assim, nossa, mas eu nem... E não mesmo, porque não teve essa conexão cérebro, né, e estômago para a saciedade, de fato. Vamos abrir a última? Vamos abrir a última. A última fatia do bolo? É o preciso. E um ponto de interrogação. O que a gente quer dizer com esse preciso? Muitas vezes é aquele eu mereço do fim do dia. Então o preciso é, será que esse docinho está tomando um papel, talvez que não é bem dele? Talvez uma falta de água, uma falta de descanso, que a gente tende a confundir muito com a necessidade do doce. Tô morta de cansada. O que você precisaria talvez era chegar em casa, botar os pezinhos para cima, fazer uma xícara de chá, mas o que é o mais prático? É ir lá e pegar um docinho. Ah, eu preciso. Então, minha sugestão é pare e pense se de fato a fome é de doce ou a fome é de um descanso, de um banho, de alguma coisa, de um aconchego, de outra coisinha que possa te nutrir também. A gente não se nutre só de comida, a gente se nutre de sono, a gente se nutre de relacionamentos saudáveis, a gente se nutre de atividade física, a gente tem outras fontes de nutrição. Então o preciso é mais para fazer você pensar se de fato é aquele docinho ou talvez alguma outra coisa. E a gente pode dizer, por exemplo, que é parecido com um vício? Pode. O vício de doce? É quase um estou acostumada. Tá. Da mesma forma do paladar. Então, é possível desacostumar. É possível aquilo já tá tão enraizado que você acaba assim, é quase o caminho da roça. Tá. Sabe, teu cérebro assim, você chegou em casa, automaticamente E a você associação vai que para a você fez. despensa para comer. Então, dá para pensar num plano B. Talvez todo dia você chegava em casa e ia para a geladeira, chega em casa vai tomar um banho, chega em casa Muda um pouco a rotina. Isso. Olha. Sabe, tenta mostrar pro teu cérebro que Adorei. é possível mudar. Excelente dica. Tem mais uma perguntinha? Quem mandou? Foi a Júlia. Obrigada, Ju. Utilizar o doce de leite como pré-treino é uma boa opção? É uma boa opção, porque aí ele acaba te dando a energia para a tua atividade física, principalmente se você vai fazer alguma coisa, assim, uma caminhada, uma corrida, algo aeróbico, um cardio mais extenuante, acaba sendo uma boa opção. Mais uma, vamos ver se dá tempo, ó. A Jéssica, obrigada. É possível incluir docinhos em dietas como o jejum intermitente? É possível, desde que você não consuma o doce no período que você está no jejum. No jejum ainda. Exatamente, Tá. quando está na janela de alimentação, aí é possível sim. Olha, doutora, tem várias perguntinhas que chegaram no @vocêbonita.tv. Vou até te pedir um favor, se você Sim, com conseguir certeza. responder. Mas sem dúvida A nenhuma. gente agradece muito. Sim, vou responder todas. Porque realmente o pessoal gostou aqui Do tema. Que do bom. nosso tema. E eu Que te bom. agradeço muito, você que veio do Paraná para cá. Sim, isso mas mesmo. atende todo Atendo mundo, né? online, Brasil tenho muito inteiro. paciente que eu atendo online. Muito então, bom. pode me chamar, pode entrar em contato comigo. As redes sociais, acho que a gente já vai colocar aqui. Aqui é @DRA Thaís Mussi. Thaís com TH, tá? DRA Thaís Mussi com 2 S. SS e no final. Muito obrigada pela sua a você, presença. Camila, muito Foi obrigada. tudo muito Foi bom. A bem gente aprendeu gostoso. bastante. Ai, foi uma delícia.